Se você investe em fundos imobiliários, provavelmente você já deve ter percebido aí que a Bolsa de Valores ultimamente tem dado uma oscilada, né? Fundos imobiliários que estavam alto e pagando dividendos acima da média caíram, começaram a pagar dividendos mais baixos, e de fundos imobiliários que estavam mais desvalorizados pegaram aí uma valorização maior e parece que estão subindo cada vez mais e mais. Fala investidores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí 3 fundos imobiliários de tijolo, tá certo? Que eu quero estar adicionando na minha carteira nesse mês, e eu vou estar aqui analisando esses fundos imobiliários com vocês, porque pode ser que eles sirvam também para vocês aí que não tem muitos fundos imobiliários de tijolo e não sabem exatamente assim como analisar um fundo imobiliário, quais fundos imobiliários começar a investir agora, principalmente nesse período em que os fundos de papel estão em queda. Isso está acontecendo por causa da deflação. A deflação é um período em que algumas ações e serviços elas começam a cair o seu preço, é uma queda aí nos preços, né, das ações e serviços aí do nosso mercado. E, geralmente nesse período, ou na verdade em todos esses períodos, os fundos imobiliários de papéis aí eles começam a pagar dividendos cada vez menores e também começam a ter uma queda bem significativa no valor das suas cotas. Isso é bom para a gente comprar muito mais cotas desse fundo, né? Aliás, quando esses fundos estão de desvalorização, você compra a cota por um preço menor do que aquele que você já comprou, então você tem ali um desconto. Em contrapartida, os fundos imobiliários de tijolo, aqueles fundos lá que na maioria das vezes eles pagam um dividendo ali um pouco menor do que aqueles fundos de papéis, não são fundos assim que tem um dividend yield muito elevado, tipo fundos de papéis que pagam 15, 17, até 20% aí. Esses fundos imobiliários de tijolo, eles pagam aí entre 7, 8, 9 até 11% aí ao ano. Então, quando acontece esse fenômeno aí na nossa bolsa de valores, os fundos imobiliários aí de papel tendem a cair, em contrapartida, os fundos imobiliários de tijolo tendem a aumentar o seu preço da sua cota e, consequentemente, eles aumentam também os dividendos, tá certo, pessoal? Então, eu trouxe aqui hoje 3 fundos imobiliários para a gente estar analisando aqui. Eu trouxe 3 fundos imobiliários de segmentos diferentes. Eu trouxe um fundo imobiliário de shopping, um fundo imobiliário de lajes corporativas e um fundo imobiliário aí de lajes corporativas também, mas aqui é um foco meio diferente, né? É ali mais voltado a bancos, é mais voltado ali a setores bancários, tá certo? Então vamos aí ao nosso primeiro fundo imobiliário de hoje e fique até o final desse vídeo porque a parte principal desse vídeo é o final, tá certo? É o fundo imobiliário que tem um dividendo bem maior, sendo um fundo imobiliário de tijolo que tem um dividendo bem maior do que os outros e tem, lembrando também que esses fundos aqui todos eles têm patrimônios bilionários, tá certo? Eu selecionei fundos imobiliários que estão descontados e com patrimônios aí bilionários aí, que tem bons dividendos também, tá certo? Então vamos lá. O primeiro fundo imobiliário é o fundo imobiliário de shopping, que é o VISC11. Esse fundo imobiliário aí, ele tem 15 ativos, dividido em 10 estados, como vocês podem ver aqui, no estado da Bahia, no estado do Ceará, no estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, no Pernambuco e outros estados aí pelo Brasil, tá certo? Vamos analisar aqui alguns fatores. Esse fundo imobiliário, ele está custando hoje R$ 113 por cada cota. Ele está aí com um volume de liquidez diária. Lembrando que essa liquidez diária é o quantas pessoas estão comprando esse fundo, quantas movimentações tem nesse fundo por dia, tá certo? Isso aí influencia muito aí se você comprar um fundo bom e se você precisar vendê-lo, se ele tiver uma liquidez bem alta, é bem mais fácil de você vender, você vende muito mais rápido, porque tem muitas mais pessoas querendo comprar e muito mais pessoas querendo vender. Então, é uma boa para os investidores, tá certo? Esse fundo aí, ele está pagando 0,72 centavos aí. Se você for ver ali a média dele de dividendos dos últimos 12 meses, a média dele foi essa daí, entre 69 centavos e 72 centavos. Então, aí podemos tirar uma média boa aí nesse valor, tá certo? O patrimônio dele hoje gera em torno dos 2 bilhões de reais. E o valor patrimonial dele aí, que ele está realmente valendo, é R$ 114,67. Vocês podem ver aí, ele está R$ 1 abaixo do valor que ele realmente vale. Ele está valendo 114 e está sendo vendido por 113 aqui, tá certo? O P sobre VP dele aí, vocês podem ver que está em 0,99. Isso aí quer dizer que ele está abaixo de 1, quer dizer que ele está ainda descontado, tá certo? Está tendo aí R$ 1 de desconto nesse fundo imobiliário. E o próximo fundo imobiliário, mas também bastante importante, né?
é um fundo imobiliário aqui que ele é de logística. Esse fundo imobiliário é o BTLG11. Pessoal, caso você seja cotista já desse fundo imobiliário, vocês já devem ter se atualizado aí das notícias. Esse fundo imobiliário ele se fundiu com outro fundo, na verdade teve uma absorção, ele absorveu outro fundo, né? E com isso deu uma aumentada aí no valor patrimonial dele. Então vocês podem ver aí que a quantidade de ativos dele está em 16 ativos aí, dividido em 4 estados: Ceará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Mas vocês podem aguardar aí que ele vai atualizar esses ativos. E como ele se fundiu com mais um outro fundo imobiliário, os outros ativos que eram do outro fundo imobiliário passarão a ser desse fundo também, tá certo? Então ali eu acho que ele vai chegar a uns 20 ativos aí, não sei quantos ativos o outro fundo imobiliário também tinha, mas se vocês quiserem depois eu também posso estar fazendo um vídeo sobre esse fundo imobiliário lá e trazer para vocês aqui. Tá? Então ele tem 16 ativos dividido em 4 estados aí. Esse fundo imobiliário ele está sendo cotado hoje aí na Bolsa de Valores por R$ 102,20. O seu volume de liquidez diária está em 60 mil, como eu já falei para vocês, é muito importante porque se você precisar vender esse fundo novamente, você pode vender ele com uma velocidade muito maior do que outros fundos imobiliários que tem aí uma liquidez aí bem mais baixa, né? O último rendimento desse fundo imobiliário aí foi 0,74. Vocês podem ver também que ele é um fundo bastante equilibrado, né? O patrimônio desse fundo imobiliário hoje ele chega a 1,5 bilhões de reais, tá certo? Então, como eu falei para vocês, eu ia trazer aqui fundos imobiliários que tenham patrimônios bilionários e é isso que tem. O primeiro tem 2 bilhões de reais de patrimônio, esse tem 1 milhão e 500 de patrimônio, sendo que ele se juntou com outro fundo, então esse patrimônio líquido dele aqui vai subir, tá certo? O valor patrimonial da cota, ou seja, o valor que ele realmente está valendo, R$ 98,82. Aí você pode dizer assim: ah, João, mas você falou que ia trazer fundos imobiliários que estivessem descontados. Pessoal, esse fundo imobiliário aqui eu trouxe ele porque, como eu falei para vocês, ele se fundiu com outro fundo. Sendo assim, esse valor patrimonial dele, com o aumento do patrimônio líquido, esse valor patrimonial dele vai subir. Pode ser que fique descontado esse fundo imobiliário, né? O próximo fundo imobiliário é o fundo que eu acho que seja de maior importância, principalmente como vocês podem ver aqui, no leque de distribuição dele aqui, ele tem 64 ativos em 14 estados diferentes. Pessoal, é muita coisa. Isso são 64 ativos de apenas um fundo imobiliário. Isso aqui significa que ele pouco varia nos seus dividendos. Vocês podem ver aí nos últimos 12 meses que ele foi um fundo imobiliário que pagou bem e pagou bastante. Então, a liquidez diária desse fundo está em 14 mil negociações. É um fundo bom. Para mim, como investidor, e como estou estudando ainda, né, não sou nenhum especialista, isso aqui não é recomendação de compra nenhuma, apenas para vocês se basear por isso aqui, começar também a analisar seus fundos imobiliários, principalmente os de tijolo. Bom, esse fundo imobiliário aqui tem 14, para mim o ideal seria de 10 mil para cima, ou seja, esse fundo imobiliário aqui está acima dos meus requisitos, tá certo? O rendimento dele, do último mês, ele rendeu 92 centavos. Vocês podem ver aqui que ele rendeu mais de 1% no último mês. Mas nem todo mês ele rende isso tudo. O patrimônio líquido desse fundo hoje gira em torno dos 1 bilhão e meio, mais de 1 bilhão e meio, né? 1 bilhão,6 ali. Então 1 bilhão e 600 milhões. Vocês podem ver aí. O valor patrimonial, que ele realmente vale, ele está valendo aí R$ 100,12 aí por cada cota, ou seja, você comprando esse fundo imobiliário agora, você ainda tem um desconto ainda de praticamente 9% nesse fundo imobiliário. Então isso é uma coisa bastante boa, porque esse fundo imobiliário pode pegar uma valorização muito maior e chegar ali com o seu valor de cota no valor que ele realmente vale, e isso aí você lucrar aí quase R$ 10 por cada cota, ou mais, né? Pode ser que ele suba e ultrapasse aí o valor que ele realmente vale. E vocês podem ver aqui que o PVP dele está em 0,91. Então, pessoal, esse aqui foi o melhor fundo que eu achei para falar para vocês, porque ele tem uma diversificação ainda maior e por mais estados, né? Tem mais estados do que o primeiro e do que o segundo, e tem mais ativos, mais do triplo de ativos aí do segundo e do primeiro fundo imobiliário. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje que eu trouxe aí para vocês. Os fundos imobiliários de tijolo que eu quero estar adicionando aí na minha carteira esse mês aí de outubro, tá certo? Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês
a também começar a analisar aí os fundos imobiliários aí de tijolo de vocês aí e começar a adicionar na sua carteira. Porque os fundos de papéis são muito bons, eles pagam dividendos muito bons, isso realmente é um fato. Porém, os fundos imobiliários de tijolo, para quem quer ter uma rentabilidade aí ao longo prazo, são extremamente excelentes, porque os fundos imobiliários de tijolo, a cada ano que passa, eles têm reajuste nos aluguéis, eles têm reajuste no valor de cada imóvel. Então, isso quer dizer que os fundos imobiliários que você compra hoje, que são de tijolo, que hoje está valendo R$100, o próximo ano pode ser que esteja valendo 120 por cada cota. Um ativo que hoje esteja valendo R$1 milhão, pode ser que no próximo ano ele já esteja valendo R$1.300.000, tá certo? Então isso é uma valorização absurda. Imagine aí um ativo aí com uma valorização de 5, 10 anos aí. Eu acredito que em 10 anos, os ativos aí de tijolo, eles podem pegar uma valorização aí de quase 50, 70% aí do valor que eles valem hoje, tá certo? Então, por isso que eu gosto muito aí dos fundos imobiliários de tijolo, e eu vou estar adicionando mais fundos imobiliários aí de tijolo na minha carteira, e esses aí são os que eu estarei adicionando aí, vou estar mostrando para vocês aqui também no canal direitinho, quando eu for comprar esses fundos imobiliários, quando eu for fazer meu aporte. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal e deixe aí nos comentários o que você achou desses fundos imobiliários. Então você pode estar deixando aí também nos comentários aí se você já tem algum desses fundos imobiliários na sua carteira, e se você tiver, quantas cotas de cada um deles você tem, tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, eu agradeço a cada um de vocês que assistiram esse vídeo, eu espero realmente de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês, eu espero realmente que eu esteja ajudando vocês aqui a progredir de alguma forma. Então esse foi o vídeo de hoje, agradeço a todos vocês que estão comigo aí, se inscreve no canal, lembrando que isso aqui não é recomendação de compra, tá? É apenas a minha demonstração dos meus fundos imobiliários para vocês e tentar ajudar vocês a expandir os seus conhecimentos cada vez mais. Assim como meus conhecimentos estão sendo expandidos aqui com esse canal, a cada vídeo que eu faço aí para vocês aí, eu aprendo uma coisa nova, eu sempre gosto de explicar porque eu aprendo mais ainda e eu amo falar sobre fundos imobiliários, amo falar sobre investimentos. Então, se você também gosta desse conteúdo, eu te peço que se inscreva nesse canal. Urgente, se inscreva nesse canal aí para a gente bater logo os 1000 inscritos até o final desse ano. E tamo junto, vamos pra cima, vou continuar trazendo mais conteúdos aqui top pra vocês, tá certo? Compartilhando sempre minha carteira de investimentos e é isso aí, tamo junto, até a próxima, fique com Deus.